Olá, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu sou uma grande fã, uma grande admiradora e eu tive o privilégio de conseguir que ele viesse hoje bater um papo aqui com a gente. Então eu estou falando nada mais, nada menos do que o Carlos Piazza. Eu até vou ler algumas coisas aqui dele porque é muito, não posso falar o palavrão, é muito de matar. Então, ele é darwinista digital, futurista, Practitioner Certified Millennium Project, ele é o fundador desse projeto. Ele também é focado em empresas digitais, com disrupção, aceleração, metaverso, enfim. Hoje nós vamos conhecer Carlos Piazza, um profissional, como eu falei, que eu admiro muito, que vai nos ensinar muito também. Então, bem-vindo, muito obrigada, Carlos. Piazza, eu vou chamar Piazza, pode ser, né? Piazza é como todo mundo me chama. Bom Então dia tá a bom. você, bom dia a todas e a todos que nos assistem também. Muitíssimo obrigado pelo convite. Só de raiva eu aceito e venho discutir, né? Que Para a bom. gente poder falar tudo que tem que ser dito sem filtro. Legal, legal, muito bom. E assim, acho que muitos conhecem você já de todas as palestras, TEDs e tudo que você falou, questão de futuro de trabalho. Nós aqui trabalhamos muito com essa questão do desenvolvimento de pessoas, com liderança, com trabalho. Então, quando o que você fala tem muita ligação, né? Então, quando você fala de futuro de trabalho, ou seja, quer ter trabalho e não emprego, eu acho que esse é um bom gancho. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento de não sei se é êxodo a melhor palavra para falar dos trabalhos, das pessoas querendo sair das empresas. A pandemia acelerou muito esse processo de sair das empresas. Ao mesmo tempo, as empresas estão sofrendo muito com falta de talentos. Então, de um outro lado, as pessoas estão saindo, de um outro, as empresas estão sofrendo com falta de talentos dentro da organização. Também os que têm uma luta pela retenção desses talentos, né? Se você puder dar uma palhinha, né, da tua visão sobre esses aspectos, seria muito bacana. Claro, Adriana, olha, o que a gente começa sempre no grande pano de fundo, que é o mundo digital, né? Perfeito. Isso vem desde lá dos anos 90, onde a gente teve uma inversão completa nos vetores de relacionamento, onde a gente enxerga lá de trás, nos anos 90, que a internet fez coisas lindas. Ela aproximou pessoas muito distantes, ao mesmo tempo também que ela distanciou pessoas muito próximas. A gente havia um vetor ali bastante agudo. E não é difícil a gente imaginar que redes digitais, não confundir com rede social, que se valem de redes digitais, elas são formadas por manchas arquetípicas poderosíssimas. Claro, porque se eu me coligo com pessoas muito distantes, tudo aquilo que é o encontro do inconsciente coletivo, a gente vai se coligar, então, por essas grandes manchas, não é? Então, claro que as pessoas, e é tudo isso que faz o pano de fundo do que a gente vê hoje, dessa brigaiada que a gente tem de polarizações e de antagonismos que a gente tem. Claro, isso é choque puro de manchas arquetípicas, porque todo mundo se finca nas suas posições, e se você pensa diferente, então você está fora deste mundo. O que isso tudo tem a ver com o mundo que a gente enfrenta hoje do trabalho e do emprego? O fato é que empresas ainda, de alguma maneira, a Adriana me dá um pouquinho nos nervos às vezes, sabe? Porque elas ainda continuam mantendo uma lógica fordista dentro das suas estruturas, né? Ela tem foco total na produção, ela só pensa no ROI, então ela só tem um único investidor, né? Que é, né, o seu principal stakeholder, quando a gente está vendo que hoje a gente precisa ter uma economia multi-stakeholder, elas continuam olhando só para um. Todo mundo estruturado por hierarquias, grandes hierarquias, especialidades, trabalhando das 9 às 17, ou qualquer outro modelo desse, típico do Fordismo, e ainda não resolvendo a questão das mulheres nas posições, então, de recebimento dentro do trabalho, não é isso? Tudo isso são características fordistas. Ora, quando a gente está pondo o pé na quinta revolução industrial, as empresas estão na segunda. Então, isso é um choque violentíssimo que a gente tem dos modelos que as empresas não conseguem entender. Olha, só para você ter uma ideia, lá pelos anos 90, a gente teve também, junto com todo esse processo, uma inversão total do vetor de marketing.
São as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem. Todo o conceito de centralidade do consumidor não é só porque ele é muito importante, é porque de fato agora ele comanda. E nem isso as empresas também conseguiram entender muito bem. Aonde que existe um estiramento e uma ruptura, mas assim, muito visível. E tanto eu sou muito crítico às áreas de RH. Eu tive recentemente no CONAR, justamente para dizer que o RH morreu como conceito. Ele não tem mais o menor sentido de existir, porque eu não deveria nunca mais usar o humano como recurso. Os humanos não são mais recursos como eram, então, na formatação das empresas fordistas, não é? E as mulheres, quando chegaram à linha de produção, porque os homens foram à guerra, Sim. é claro que elas não tinham a força bruta para movimentar os motores nas polias puxado por corrente, onde eu só precisava de muito braço, né, Adriana? Então, lá o que aconteceu? As mulheres, então, foram para a linha de produção, porque os homens foram para a guerra. É claro que, darwinianamente, mulheres não têm a força bruta dos homens. Podem desenvolver? Podem, né? Demandam um determinado tempo? Sim. Era um tempo que a indústria tinha naquela época? Não. Então o que acontecia? A produtividade era menor, as mulheres recebiam menos. É assim até hoje. E quando a gente fala que hoje eu preciso de inteligência, e inteligência jamais será um assunto de gênero, Claro. então já deveria ter o peso da caneta da governança resolvendo tudo isso. E claro que quando a gente olha também a grande presença da tecnologia sobre os dias da gente, nós temos que entender que pessoas como recursos só executam tarefas. E isso está sendo tomado numa velocidade estonteante pela automação. Então, qual é o lado triste disso, Adriana? Pessoas tentam desenvolver muita participação, mas elas continuam sendo usadas como recursos e, em muitos casos, elas fazem tarefa de um sensor que lá na Santa Efigênia custa 36 centavos de real. Ou seja, o deslocamento humano para funções tipicamente humanas estão completamente sucumbidos nisso. Então, quando eu uso humanos de uma forma errada, é claro que eu tenho que fazer um grande alerta que a automação vai roubando tudo que é repetitivo. Então, por isso que as pessoas de vez em quando me perguntam, sabe, Adriana? Ai, Piazza, eu tô super tensa, tô tenso também, puxa vida. Os robôs vão tomar meu emprego? Eu honestamente, eu acho que não. Eu acho que eles já roubaram e elas não perceberam, né? Então, eu falo assim, não quer que você tenha o seu emprego roubado por um robô? Por favor, não tente se parecer com um. Então, tem coisas que humanos fazem lindamente que as máquinas não fazem. E isso vai acontecer, um fato. A tecnologia vai empurrando os humanos para determinadas características humanas que eles não sabem mais aonde estão. Porque ser alguém na vida era uma tarefa, então, de pais e mães. Você, desde cedo, você não foi assim? Eu, pelo menos, fui assim. Eu sou baby boomer. Nasci em 1960. Que nem eu brinco, tenho corpinho, né? Aliás, idade de 62 anos, corpinho de vinho de cabeça de louco, né? Isso é bom. Porque a gente tá na pista e forte, né? Porque a capacidade de pensar, ela é inexorável do ser humano. Capacidade de formatação de futuro, por causa da sua visão ficcional, característica humana. Análise da ambiguidade, máquinas não farão. Então, onde existe uma demanda muito grande por humanos, nós encontramos humanos robotizados. E esse choque é brutal para muita gente, porque quando você, daqui a pouco, a automação vai tomando tarefa repetitiva. Tanto que a gente já fala no conceito de empresas de sala escura, empresas 100% automatizadas, que não tem gente dentro, porque o uso do humano vai ser para outras coisas. Não para fazer tarefa estúpida de máquina. E aí, assim, ouvindo você, quer dizer, já falou um monte de coisas que a minha cabeça já tá booming aqui, mas uma das coisas que você falou que eu queria chamar a atenção é a questão do trabalho, né? E da questão da robotização. O que acontece é que muitos profissionais se acostumaram a fazer o trabalho de forma robotizada. E quando você começa a exigir dele que ele saia da robotização, ele também fica perdido.
ele também está buscando um significado na vida dele, porque ele não sabe mais se aquilo que ele fazia já não funciona mais, qual é o outro lugar que ele tem que ir, que é essa questão mais do humano, né? Quer dizer, quanto mais a gente tem máquina, mais a gente exige do lado a questão da interação, da qualidade da interação entre as pessoas. Só que, às vezes, para alguns profissionais, é mais fácil cumprir algumas tarefas. É mais fácil continuar fazendo algumas coisas das quais eles foram treinados a ser. E é repetitivo, exige menos, né? Tinha até um amigo que falava que às vezes a gente chega no trabalho, desliga o cérebro, aí trabalha, depois desliga o cérebro e vai embora. Então, é porque de tão automático que acaba fazendo algumas das tarefas do dia a dia, ou das funções, enfim. Então, isso também eu acho que tem sido uma causa de muita reflexão para os profissionais, de eles buscarem um lugar ao sol, de eles também se deprimirem, né? E aí tem uma coisa que daí eu até já estou fazendo uma análise aqui, porque a gente trabalha muito com neurociência, essa questão dopaminérgica, né? Quer dizer, que eles não sabem lidar com a falta de estímulos, mas aí é um outro aspecto que eu acho que vale uma outra conversa de 1 hora aí para a gente falar sobre isso. Mas como é que você vê essa automatização do trabalho, que as pessoas estão deixando de fazer a entrega desta forma e elas são cobradas de um outro aspecto? Eu acho que toda fase de transição tem uma fase de acomodação. Como você falou do Fordismo, também teve uma fase de adaptação. Só que a gente está saindo dela. Então, eu também tenho pessoas como nós, que somos da década de 60, que fomos educados de uma determinada maneira e estamos nos adaptando. Mas isso também exige um outro skill, uma outra capacidade que nem todo mundo está preparado. Como é que você tem visto isso? Eu tenho visto, mas respondendo assim para você, no centro do olho da mosca é a revolução noética. Isso significa que a gente está passando por uma revolução de base que vai deslocando as pessoas do seu próprio eixo. Isso acontece por causa da forma com que a gente está vendo a evolução digital sobre nós, e sempre a gente vai cair no mundo digital, porque ele é o grande acelerador que nós temos de tudo isso, num mundo que é extremamente ágil, extremamente rápido, exponencial, onde a gente perdeu a noção de que o mundo é linear. O mundo não é linear, nunca foi, ele sempre foi exponencial de baixíssimo incremento. Isso significa que a curva exponencial, e isso a gente já via lá pelos anos 90, sabe, Adriana? A gente já vivia o joelho da curva ali. Então, na realidade, hoje eu preciso ter não a potência de repetir modelos, mas sim, quando a gente olha, a velocidade de mudança é tão grande que eu tenho que ter outras habilidades, como, por exemplo, não sucumbir às mudanças que solapam o nosso nariz, e eu deveria, então, ter muitas capacidades de eu poder me antecipar às mudanças. Isso é um choque violentíssimo, porque ninguém está preparado para isso, ninguém sabe lidar com isso, e é fato que a gente sempre teve professores de história, nunca tivemos nenhum professor de futuros. Sim, é verdade. Né? Agora você é. Então, mas aí que tá, a gente foi aprender a provocar futuros. As pessoas ainda têm uma ideia muito débil mental de que futuro é aquilo que chega, sabe? Aquela coisa do Zeca Pagodinho. Então deixa a vida me levar. Então fala assim, o futuro, o que é futuro para você? Ela fala assim, é o que vai chegar. Não, futuro não é o que vai chegar. É o que você quer que chegue e é o que você quer que não chegue também. Então a visão e a falta da visão que a gente tem de futuros faz com que a gente tenha também um empobrecimento muito grande dos insights que nós temos. Porque nós fazemos insights e temos insights com a lógica do passado, mas a gente não tem a visão prospectiva do futuro. Então, quando eu tenho insight é igual a hindsight mais foresight, eu tenho que ter o peso do passado, o que é permanência, o que é vetor, o que se projeta, o que pode ser um futuro visível, o que é um futuro provável, o que é um futuro, inclusive, né, muito crível que eu possa ter, e quais são os futuros preferíveis que eu tenho que pautar em cima disso tudo.
O que acontece é que quando a gente não toma pé do futuro e a gente não está preparado para enxergar isso, e o Alvin Toffler falava, né, que na realidade a gente está levando um choque do futuro, porque o choque do futuro é a chegada abrupta do futuro sobre nós. Esse mundo acelerado que a gente vive vai trazendo as coisas para cima da gente, né? E quando você ainda está vivendo cenários e modelos do passado, tudo se desfaz na pior maneira possível, porque nós temos que viver, então, uma agressividade do tombamento dos modelos. Durante a pandemia, e para ilustrar isso, a gente viu isso muito claramente. Os líderes comando-controle horrorosos, todos eles com aquela síndrome de Procusto, né? Ainda foram treinados uma vida inteira para os extremos do controle e da ordem. E que não precisa muito, todo mundo que tem filho sabe o que é isso. Vai arrumar seu quarto, que ele tá uma zona, vai recolher os brinquedos da Grande casa. ilusão, né? Porque tem brinquedo espalhado na casa inteira. Você, então, foi educado no extremo agressivo da ordem, buscando o controle. Ora, onde que a gente deveria ter mais fluência hoje? No mundo caórdico, que impõe o fato de que eu deveria viver no chamos, que é o outro oposto diametralmente colocado sobre o controle. Então, viver no chamos é maravilhoso. Então, as pessoas até brincam comigo que eu falo, né? Piazza, como é que tá seu dia hoje? Faz, tudo na paz do caos, né? Que eu falo assim mesmo, né? Na paz do caos. Claro. Por quê? Porque o caos é maravilhoso, porque o que vem antes do caos, que não é controle, muito menos a ordem, é justamente onde a gente encontra o grande caldão de onde as coisas acontecem. Então, na realidade, ele é o extremo destrutivo. Ele é o extremo desmantelador da ordem. Como está todo mundo treinado para olhar só o controle e a ordem, não se sente à vontade em pensar no mundo caótico, porque as pessoas têm medo do caos. Mas, na realidade, o caos, a gente não pode perder de vista também que o caos ele é um deus da mitologia grega, um deus primordial da mitologia grega. Ele é o Deus do eterno escuro, mas ele é o Deus também do eterno começo. Então, quando a gente tem um outro Deus da mitologia grega, que a gente olha também, que é o Janus, tem o efeito Janus no meio de tudo isso. Ora, por que você acha que janela chama janela? Porque quando você precisa ter uma vista um pouquinho mais alongada, você abre a janela. Isso tem a ver com Janus. Olha, é claro, sabia. por que você Legal. acha que você tem o primeiro mês do ano, se chama janeiro? Porque ele abre, ele é o Deus do eterno começo. E o Janus, ele tem um pescoço só com duas faces. Ele é representado desta forma. Uma cara muito velha olhando para trás, uma cara muito nova olhando para frente. Olha, entre tudo que degenera para tudo aquilo que regenera, as pessoas não pensam nem no que degenerou, muito menos no que pode regenerar. Elas estão mantendo o padrão linear. Então, quando não conseguem entender qual a lógica do mundo, elas ficam tentando repetir modelos. Sim. O que aconteceu durante a pandemia que foi um horror? Todo mundo, todos os líderes, comando, controle, levando na cara, né, Adriana? Porque da ideia débil mental de que eles são muito importantes para comandar e para mandar e para infernizar a vida das pessoas. O que aconteceu? Foi todo mundo forçadamente para dentro de casa e isso já estava muito visível nos cones de futuro. A gente já falava pelo menos há uns 10 anos do nomadismo digital. Isso é uma coisa que precipitou, catalisou durante a própria pandemia, mas só porque foi uma pandemia, porque senão a gente viria isso acontecer numa janela de 10 a 15 anos. A pandemia precipitou e ela empurrou todo mundo para dentro de casa. A produtividade foi muito maior no mundo inteiro. Foi, com certeza. Mas às custas de um sofrimento. Porque as pessoas que se pegam com muitas horas livres não entendem aquilo que o De Masi já falava, que o ócio criativo ele é muito importante para eu pautar a criatividade possível para suplantar dificuldades. Então, o que aconteceu? O volume de gente no mundo inteiro arrumando armário e gaveta para poder se manter ocupado, para não se sentir vagabundo,
Foi enorme. Então as pessoas ainda têm um choque de ter um tempo para si próprios. Quando eu falei da revolução noética, ela começa a engatilhar numa feição um pouquinho mais forte, porque a noética ela é a forma com que a gente vê, então, né? A espiritualidade humana, isso não tem nada a ver com religião, ok? Não tem nada a ver com religião. Sim, espiritualidade é A diferente. noética é uma ciência que estuda, então, os fatores subjetivos da vida humana, né, sobre a ótica da ciência, né? Então não tem religião no meio disso. O requerimento, ele já vinha há muito tempo, né? Olha, a gente está entrando em burnout. Olha, a gente está começando a dar tela azul. Olha, a gente não aguenta esse ritmo. Olha, a gente está fazendo coisas mecanicamente. Olha, eu estou ficando doente, estou dando tela azul, vou para o burnout, né? Vou para a síndrome do transtorno narcisista, né? Porque eu tenho que ser olhado, fico doente. E vou depois sucumbir lá na frente, com duas coisas que vêm colados nisso, Adriana, que são absolutamente terríveis. A hipermodernidade trouxe para a gente a forma com que as pessoas que ficaram, por uma opção de individualização pela década de 90, elas tiveram o mundo aos pés. Foi a grande revolução sexual, foi a grande revolução da independência das pessoas que rompiam os laços sociais horizontais para laços verticais. Então, elas pegam a vida delas nas mãos e elas, então, mudam de país, elas vão estudar fora, elas pegam um pouquinho da vida nas mãos, mudam da casa dos pais, ficam, não precisam ficar uma vida inteira, ficam e que dure eternamente, mesmo que dure 2 meses, não é isso? Então, a gente vê também uma ruptura desses modelos lá. Só que com a chegada da internet, o que ela fez? Ela distanciou pessoas próximas. E ela aproximou pessoas muito distantes. Quando você tem modelos e você se relaciona com pessoas que parece que são sempre todos amigos de infância, mas que você nunca viu, nem muito menos vai ver e muito menos vai conhecer, as pessoas colocam a sucumbência da sua própria felicidade nas mãos do hiperconsumo. Então, por isso que quando a gente fala da hipermodernidade, o mundo que a gente está falando é altamente tecnológico, altamente veloz, ele é desregulamentado, por isso que a gente viu tantas coisas e agora a gente está vendo uma certa regulamentação por causa de LGPD, por causa do uso de determinadas tecnologias para opções, para marketing, porque tem câmeras de reconhecimento facial que olham microcontrações nos seus olhos, Adriana, que os olhos humanos não veem. Então eu posso saber muitíssimo bem que você amou determinada coisa sem você dizer nada, porque eu tenho câmeras que olham para o seu rosto e eu consigo capturar pelas câmeras algo que o olho humano não vê. Então isso para sucumbir você ao consumo. Então é isso que a gente chama do capitalismo de vigilância, faz com que a gente tenha felicidade idealizada. Isso é filosofia pura, né? Estamos falando de Hobsbawm, estamos falando de Lipovetsky, estamos falando de Freud até, né? E aí as pessoas se jogam no hiperconsumo. E elas ficam narcisistas e lá dentro, então, tem 2 níveis do que a gente vê de síndromes, né? A própria síndrome, né, do transtorno narcisista, é o primeiro gatilho. Segundo gatilho é a síndrome do transtorno do corpo dismórfico, onde as pessoas começam a achar que elas habitam o corpo que não é delas. Então, precisa colocar enchimento aqui, precisa puxar aqui. E, gente... E fora os filtros das redes sociais claro, todas, né? Claro. Né? Porque daí elas nem se identificam. Mas até a Anitta deu essa declaração, claro, que ela usava tanto filtro que ela falou, chega de usar o filtro, deixa eu fazer o filtro real. Claro. E ela foi lá e fez a mudança total. Isso. Mas na realidade... E tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Elas tiram foto do celular com o filtro do Instagram e levam para o cirurgião plástico para elas ficarem com a cara do filtro do Instagram. Exatamente. Quando não sobrou nada além do que sua cara, né, Adriana, porque não sobrou nada além. Não é isso? Então, é claro que a gente está vendo aí um transtorno que, na realidade, as pessoas não se encaixam muito bem com isso. O Durkheim, Emile Durkheim, que é um super autor, ele é o mais mortal de todos eles, porque ele fala assim, isso é endereço de CEP sem retorno, né? É um endereço espetado no teu Waze que você caminha a passos largos por uma perda
total de significado e isso te empurra para o suicídio como espetáculo urbano das cidades, porque isso só acontece em grandes metrópoles. Não é pop se matar no mato, ninguém vai te ver, né? Que triste. É muito triste. Então, muito quando triste. você fala que por isso que a gente fala do metaverso. E tem tantos que, né, jovens fazendo isso hoje. todos eles. Então, quando vem, por exemplo, falamos do metaverso, quando você tem a probabilidade de transformar a sua vida inteira num avatar e você levar tudo isso para um mundo virtual, onde você pode ser qualquer coisa, então você não tem perna, lá você pode andar. Eu não tenho, que nem eu ouço, tá? As pessoas falam assim, Piazza, você não tem cabelo no metaverso, você pode ter cabelo. Eu não vejo nenhum significado em cabelo ou não cabelo. Eu sobrevivo maravilhosamente bem sem. Se fosse essencial, nascer para dentro, não é isso? Não para fora, não é isso? Se eu estou expurgando, eu tenho que cortar. A Gal tem uma música assim, né? Cabelo, cabeleira, cabeludo, né? Lembra que ela tem isso, né? Cilindro de espessura fina e que você vai expurgando. Se eu estou expurgando, é porque não precisa estar em mim. Então, eu posso viver sem cabelo muitíssimo bem. Obrigado. Eu não preciso estar num avatar. E o povo fala assim, Piazza, você é branco, lá você pode ser preto, loiro. Tá, com que finalidade? Então, qual a grande pergunta nisso? O excesso de tecnologias fazem também o mundo um pouquinho tóxico. De achar que, então, eu posso criar um meio onde eu posso sobreviver uma vida inteira sendo alguém que eu nunca vou ser. Então, a felicidade idealizada para finalidades de consumo, para um troço que não tem nada a ver, não tem muita novidade em tudo isso. Eu recentemente estava falando sobre as questões dos modelos, das pessoas ainda terem um modelo fordista, né? Enriquecerem muito rápido, achando que então agora eu posso comprar um NFT que está flopando, a gente está vendo isso, né? Sim. O próprio Meta avisou que não fará metaverso, se retirou. Isso faz poucos dias, né? Não vai dar conta, porque da mesma maneira que não existe a internet da Google, não existe a internet da Apple, não deveria ter, né, o verso, multiverso da Meta, então também já se retirou. Mas ele vai tentar outra maneira, né? Na verdade, vamos para esse mundo? Vamos aprender muito com ele? Sim. A forma com que você lida com tudo isso, por que eu preciso ter uma casa no metaverso para eu viver num lugar que nunca existiu? Então isso tem muita cara de fuga da realidade. Quando você já está vendo o movimento de fuga de realidade pelo hiperconsumo, pela falta de aderência ao que você enxerga no espelho, porque você está sempre buscando um corpo diferente, porque você habita um corpo que não é o seu, por causa do hiperconsumo, que nunca você tem uma feição de felicidade real, facilmente você vai arrastar pessoas para este universo. Não podemos esquecer que isso tem um impacto no cérebro das pessoas equivalente ao da heroína. Sim. Né? Sim. Então, essa é uma das razões também que a gente vê muito, né, falando de neurociência, de que as pessoas não conseguem lidar com a frustração. Não. Porque ela tem um vício que acaba sendo de estímulo para que gere essa sensação do prazer, que quando tem uma situação, o cérebro não dá conta, ele não está acostumado. E isso acontece muito com jovens, e aí falando até da questão de trabalho, porque que muitas pessoas não suportam frustrações dentro do trabalho e abandonam também o trabalho. Então, muito também do abandono tem a ver com a falta de como que ela lida com a frustração. Ela não consegue lidar com a própria frustração. Então, ela foge desse desconforto porque ela não sabe lidar. Só que ela também, né, como dizia Freud, até Jung, você tem que suportar a frustração para saber lidar com ela. Muita gente pensa que é uma forma mágica que você muda. Isso não é fórmula mágica. Você, às vezes, tem que suportar para aprender que você dá conta e sabe lidar. Só que as pessoas não querem esperar esse prazo, porque é tudo muito líquido, né? Como diz o Bauman. Então, é muito rápido. Elas não têm paciência para isso. E isso faz com que se reforce esse ciclo, que é um ciclo, na verdade, vicioso e não virtuoso. Quando você falou da questão dessa questão não só do perfil que a gente vai mudando, né, do Instagram, e que é fato, né, até o exemplo da Anitta aí, que é um modelo disso, que ela é muito competente, by the way, né? Não é que ela não seja, ela é e tá aí como é a primeira da Spotify. Mas, enfim, como que você vê como futurista, nexialista, como que você vê o futuro do metaverso e ele ligado com o que a gente tem hoje de tecnologia? E também
a gente inserido nesse contexto? Olha, muita gente fala do metaverso, já começando com a palavra meta, né? Meta é mudança, né? Então, mais ou menos foi plantado com uma ideia bastante confusa na minha cabeça, porque na realidade é como se a gente vivesse no óleo e fôssemos para a água agora, né? Então, estamos mudando radicalmente, é uma nova forma de viver. Ai, agora você vai trabalhar no metaverso. Olha, agora você vai viver no metaverso. Olha, agora você vai ter sua casa no metaverso. As marcas todas estão indo para lá. Isso. Enfim. Metaverso não tem nada de novo. Nada, nada, nada de novo. Em 1970 e bolinha, 80 por ali, tinha um game, ainda do tempo do Castelo Wolfenstein, dos jogos horrorosos ainda, mas já eram de primeira pessoa, né? Tinha um game ali que depois virou filme e que é um filme que sempre para mim é um divisor de águas, né? Porque o cortador de grama, ou ele se chama Lawnmower Man, o cortador de grama. Ele acaba percebendo que ele consegue movimentar o cortador de grama do jardim. E ele fala, que coisa é essa? Porque já mexia com realidade virtual. Então, não tem nada novo. Por quê? Toda vez que a gente faz ficção, a gente está apontando um futuro possível. Ok? Pode ser que concretize? Pode. Pode ser que nunca concretize? Pode. Mas sempre quando a gente está focado na ficção científica, a gente está apontando futuros para nós mesmos. Se lá em 80 e tanto, né, Lawnmower Man chegou com uma proposta de que, então, foi a primeira vez que a gente viu quando ele entrava numa máquina, que era muito parecido com um Avatar, que a gente viu aquilo. Sim. Você entra numa máquina, então a tua participação virtual num campo virtual. Como é Tron, por exemplo, né? Sim. Tron, você entra ali num universo, que é o metaverso aquilo. Tron é metaverso. Você entra ali com outras propriedades. O que a gente viu ali, que a gente viu Matrix também, isso se repete em muitas peças. Que toda vez que você entrar no mundo virtual, você paga a sua atuação no mundo virtual com o peso da sucumbência física. Faz sentido. Metaverso não tem uma coisa que Matrix tem que chama muita atenção. Matrix, toda vez que dá ruim, toda vez que dá perrengue, a Matrix te mostra o telefone do mundo real. Mas Metaverso não tem o telefone do mundo real. É isso? Então, quando você tem algumas coisas que também a gente precisaria analisar mais profundamente, tudo que vem de tecnologia, sim, eu acho que poderíamos ter um novo marketing sendo feito lá, sim. Para possibilidades mercadológicas, sim. Mas não para eu poder enxergar como uma forma de eu, então, viver uma ausência da realidade, me refugiando num mundo digital que, teoricamente, me daria todas as coisas que eu pudesse ter. Mas tem garotada que está comprando roupa para o metaverso, mas não compra para si mesmo na vida real. Exatamente isso, porque na verdade lá você tem que ser. Então os gatilhos do capitalismo de vigilância, que são extremamente perversos, eles entram na mesma questão do que a gente falava da desregulamentação. Então, você está sendo forçado a tudo isso. Se você for olhar ampliado desde a Idade Média, Adriano, que é por isso que os nexialistas, eles atormentam um pouquinho, né? Porque a gente vai buscar insumos e não tem nada de novo. Mas para quem não sabe, se você puder contar o que é o nexialista, eu sei que você estava me falando que aprende de uma forma de construção de nexo. Se você puder dar essa palhinha para a gente também, acho que é tão bacana. Claro, olha, as pessoas já não sabem o que é o darwinismo digital, né? Então, one step back, né? Vamos dar um passo atrás. Os darwinistas digitais olham a adaptabilidade possível que eu posso ter ou não com a presença de muita tecnologia exponencial, fundamentalmente ultratecnológica. O que a gente olha como versão de sociedade 5.0? Uma sociedade human-centric, ultra-smart. Tudo bem? Então não podemos perder o pé do human-centric. Metaverso não é human-centric. Ele é tech-centric. Então, ele é um apanhado de muita tecnologia. Então, eu tenho que apontar que, ok, posso ter muitas outras formas de me aproveitar desse novo universo tecnológico? Sim. Continuo achando que metaverso é um monte de tecnologia em busca de um significado.
Então eu faço uma outra pergunta mais ampliada que os futuristas fazem, né? Qual o grande problema da humanidade que o metaverso resolve? Porque essa é a função das tecnologias. Tecnologias são meios, elas nunca foram uma finalidade em si. Portanto, qual é o meio que eu uso pelo metaverso para resolver qual enorme, grande problema da humanidade? Eu não consigo ver. Tem algumas partes, né? Você pensar na moeda, do ecossistema do metaverso, que você vai pensar na moeda, que você vai pensar num NFT, que você vai pensar. Talvez tenha algumas coisas que possam contribuir, mas não é. Não tem uma centro. visão imediata. Não. E quando você fala, por exemplo, de NFTs, né? Eu fiz uma brincadeira há pouco tempo com um grande pensador, para dar nó mesmo, né? Não tem nada novo a não ser a camada tecnológica digital que nós temos. Porque o NFT está para o metaverso da mesma maneira que a Medusa de Caravaggio está para a Galerie de Uffizi. Galerie de Uffizi. Por que isso? Porque, na realidade, quais eram os propósitos? Que é o primeiro, busca, então, a rentabilização máxima do ativo que você tem. O Medici, quando fez a Galeria de Uffizi, ele fez para poder educar o mundo e para se proteger os bens não fungibles. Tudo que você vê dentro de um museu, qualquer um, é non-fungible. Eu não preciso estar no metaverso para entender o que é um non-fungible. Eu vou lá no Museu do Louvre, vou ver a Mona Lisa, eu estou vendo algo que é non-fungible. Ok, eu posso então tirar uma foto dela comigo, né? Ou posso tirar uma foto da Mona Lisa, porque ela é super pop, né? Então a gente tem um monte de visões com os filtros sobre a Mona Lisa, eu estou fazendo realidade aumentada. Por quê? Realidade aumentada não é tecnologia. É o deslocamento do significado. Quando você muda o significado, você altera o mapa de crenças. Então, quando eu pego a foto da Mona Lisa e ponho um filtro nela, eu estou alterando o significado dela. Então, também estou fazendo realidade aumentada. Ora, se eu posso ter uma obra de arte, que é um macaco, que custa 6 milhões de reais hoje, e que eu só vou ver no metaverso, não me faz muito sentido, porque ele só replica a história da vaidade humana. Algumas poucas décadas atrás, você comprava um diamante de 50 quilates e você não podia usar e ninguém podia nem ver, você enfiava dentro de um cofre, não é isso? Sim. Agora você compra um macaco de 6 milhões de dólares que ninguém pode ver, porque não tem como ver, não é isso? E só vai poder ver na sua casa, trancafiado só para quem você queira que entre. Mas para isso você precisa ter uma casa no metaverso. E para isso, dentro dessa casa, você precisa ter um pequeno museu para mostrar essas peças. E quando Seattle mostra que fica um negócio meio esquisito você ter um monte de coleção de NFTs que ninguém vai ver e que custam fortunas. Seattle foi a primeira cidade no mundo que criou um museu físico para expor NFTs fisicamente. Então, a minha cabeça já perde a bússola. Porque eu falo assim, não entendi. Por que eu preciso ter tudo isso dentro do metaverso? E eu tenho que, obrigatoriamente, convidar a Adriana. Mas a Adriana só pode entrar na minha sala desde que a minha sala de exposição esteja dentro da minha casa no metaverso. E para isso, você então vai poder, né, ter que comprar uma casa no metaverso, não é isso? Então, como é desregulamentado, a gente já começa a ver as excrescências do outro lado. Já tem denúncia, né, de assédio sexual no metaverso. Já tem processo judicial na França, criminal, por estupro coletivo no metaverso. Aí eu falo assim, quais são os limites jurídicos da presença do meu avatar? Ele me representa de verdade ou ele pode fazer coisas que eu não quero? Então, o mundo desregulamentado faz muita coisa ruim nesse meio de caminho também. Porque eu não vou poder imaginar que, de alguma maneira, né, eu vou encontrar o metaverso que vai ser, então, né, um convento de vestais, né? Não será. Como tudo que é tecnologia é bom para o bem e é bom para o mal, é claro que o mal sempre chega antes do bem. Então, será que o metaverso é mais distópico do que utópico? Para mim é. Como é que você vê esse impacto todo nas pessoas e nas relações? É isso que a gente fala da fragilidade. Pessoas que estão organizadas muito distantemente uma das outras,
Você fala assim, humanos são seres sociais. Sim, Né? sem dúvida. E humanos são seres, né, com necessidades muito... Tanto que tem um livro do Montanari que eu adoro. Ele coloca lá, o último traço selvagem do bicho-homem é comer em bando. Comida é elo de ligação social. Por que você acha, Adriana, que durante a pandemia todo mundo fazia live de pizza? Comida é elo de ligação social. A cozinha sempre foi o grande centro social de todas as casas. Com muita tecnologia, outro dia eu estava provocando uma pessoa que falou assim, escuta, o mundo tech, resgatando o mundo touch, tá fazendo uma coisa que me dá dor de cabeça. Porque agora você pode depois entrar na internet e na sua varanda gourmet, você pode ter um fogão de lenha de aço inox e chapa vitrocerâmica. Aí você fala assim, pra quê? O cheiro da lenha, o ato de todo mundo estar junto, do fogo que permanece durante muito tempo, né? Que não é o calor do micro-ondas, que você tirou do micro-ondas, ele esfriou. Então, quem cozinha com fogão de lenha sabe o que significa. A lenha é tech, é em touch, estranhíssimo. Você fala assim, eu quero um fogão de lenha, eu quero um de verdade, não é? Sim. Né? Então, existem as recriações tech sobre o mundo touch. Quando a gente fala sobre isso, é uma teoria em si, que é a teoria do John Naisbitt. High-tech, high-touch. Em cima de um mundo tech, persiste uma camada muito grande do humano puro. Porque, naturalmente, sob pressão, o humano se recorre ao natural. Então, não é de se estranhar, o Adriano, que durante a pandemia, muita gente caiu fora, foi para o mato, foi para casa, voltou para perto dos pais, dos amigos, com o cheiro da terra, com saudade da comida, do tempero da mãe. Isso é um reflexo touch sobre o mundo tech de independência total. Porque se eu estou falando de modelo de trabalho e eu posso ter o office anywhere, não mais home office, porque o home ele também é uma prisão. Quando eu consigo descobrir que então agora eu posso trabalhar de qualquer lugar do planeta e eu tô livre para me conectar com qualquer tipo São os de nômades iniciativa, digitais, né? Que eles são falam. os nômades digitais, claro. É. Só que para trabalhar com isso, eu preciso ter um propósito muito claro. E eu não vejo muita gente com um propósito muito claro. Eu vejo que as pessoas, em muitos casos, elas mais se parecem com pop-ups do mundo, porque, tipo assim, criatura, você existe por quê? Ai, que pergunta! Nunca ninguém me fez essa pergunta. É bom então saber responder. Né? Você fala assim, você veio fazer o quê nesse mundo de doido aqui? Não sabe. Não sabe. E quando são comprimidos, eu tive há muito pouco tempo numa sala de aula, eu dou muito curso para pós, né? Um aluno entrou em catarse. Que ele urrava, ele gritava, ele fazia, Piazza, você quer que eu faça o quê? Que eu abra a mão da minha vida, eu tenho filho para criar, e como assim? E eu falava assim, tá, mas qual é seu propósito? Não, eu tenho sim um propósito muito claro, que é dar o melhor para minha esposa e para os meus filhos. Eu falei, isso não é um propósito, isso pode ser um conjunto de objetivos extremamente nobres, mas isso não é um propósito. Sabe por quê? Você criou filho para o mundo, eles vão embora. A sua mulher, amanhã ou depois, pode te dar o bilhete azul, porque nada é eterno e tem que ser eterno enquanto dure. Mas não existe uma obrigatoriedade, como tinha com os meus pais, de ser para frente. Você é obrigado a aguentar o traste? Ninguém é. Vai fazer tráfico de drogas, mandar pro outro? Vai. Então, na realidade, o que acontece? Quando tudo isso acontecer e você ficar sozinho, quem é você na fila do pão? E o cara entrou em catarse. Catarse. Você quer que eu faça o quê? Que eu abra mão de tudo? Eu tenho boleto para pagar? Eu também. Boleto é uma prerrogativa, a gente nasce com eles, não se livra nunca, né? A menos que você assalte um banco ainda sob risco, né? Mas o boleto ele vai chegar, o problema não é ele, o problema é como eu me comporto com relação a ele, não é? E ele gritava, ele falava assim, você quer que eu faça o quê? Que eu vá pra praia vender coco? E eu fazia assim, na câmera, né? Porque tava longe também, né? Eu fazia assim pra ele, Não né? tava com tanto risco. Cara, é você quem tá dizendo. Então, Como você definiria o seu propósito? o meu propósito, eu trabalho constantemente e inconformadamente para mudar a lógica do mundo. Eu trabalho com essa visão. E eu tenho muita colocação do que a mitologia japonesa coloca dos tengus. Você já ouviu falar dos tengus? Não.
Tengus, você vê normalmente por aí, é Na fácil? verdade, eu já ouvi numa palestra sua. Ah, numa palestra minha, né? Dos Tengus, eu falo muito sobre os Tengus, né? E porque, na realidade, sempre a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Justamente por causa desse aluno, eu sempre falo, o filme B que passa na sua cabeça sempre foi seu plano A, e você adia por medo e por uma visão de propósito que eles não têm a menor ideia. Porque toda a formação do aprendizado de base, Adriana, foi para quê? Eu tenho que aprender tudo, eu não posso repetir, eu não posso incorrer em erro, eu não posso atrasar minha vida, eu tenho sempre que olhar para frente, eu estou sempre colocado de uma forma aí, numa jornada de heróis, né? Onde eu não posso sucumbir, eu não posso, né, ter atraso, nada. Para quê? Porque depois de toda essa saga de heróis, aliás, podemos até ver a vida das pessoas pela jornada do herói, do Campbell, né? Sim, com certeza. Ok, mas ninguém sai do ventre da baleia, né? Então fica todo mundo ali incubado porque não acha os mentores. Então não consegue atravessar o primeiro limiar. Fica ali patinando no primeiro limiar. O que a gente olha então do outro lado? O tesouro que você busca está sempre na caverna que você tem medo de entrar. Eu preciso me arriscar um pouquinho mais. Não, o modelo que a gente está vendo hoje não é o sucesso a qualquer preço. A gente foi treinado para ser alguém na vida. Ser alguém na vida é ter coisas. É sucesso econômico, desde sempre. É posição e sucesso econômico. Para quê? Ter coisas. Então, quando a gente fala que toda a revolução noética coloca em xeque o ter em função do ser, ninguém sabe o que é, mas sabe como ter. Mas tudo que você possa ter não vai representar o que você é, porque não existe esse pano de fundo. Então, aí está aí seu livro. Autoconhecimento no topo. Autoconhecimento com coragem de fazer auto-hacking. O que é isso? Eu falo assim, não quero mais ser essa pessoa. Eu vou ter que ter outras capacidades, outros skills, outras perturbações. Eu quero aprender um pouquinho mais sobre o mundo. E por isso que a gente falou, ser um nexialista, agora sim respondendo no momento certo, é o quê? Ser polímata em primeiro lugar. Eu estou falando de tecnologia e filosofia. O range entre tecnologia e filosofia. Então tem um livro lindo da Gillian Tett, que se chama Anthrovision. A gente deveria olhar tudo sobre o prisma antropológico, não do sucesso financeiro. Então, qual é a história da vida do homem que a gente está vivendo hoje com a presença de muita tecnologia? Eu tenho que ter foco na polimatia. Todos nós fomos, né, compelidos a sermos especialistas. Quando eu estou falando do nexo, o que eu estou falando? Eu jogo tudo. A ótica de todas as ciências ao mesmo tempo e entendo os pontos de inflexão. Então, eu sou capaz de fazer nexo. Então, quando eu sou capaz de fazer nexo, eu consigo ver claramente os pontos de ruptura. Mas isso tem que ter treinamento, precisa ter uma vontade muito grande de se desafiar, porque na realidade não tem nada muito óbvio em tudo isso. Tanto que o Rohit Bhargava escreveu agora recentemente um livro chamado Não Óbvio. Não espere nada óbvio. Nada é óbvio o suficiente. Ele depende de uma camada, né, onde você tem que compreender aonde você está. E os Tengus estão lá na mitologia japonesa, você vai encontrar por aí nas lojas de produtos japoneses, né? É uma máscara normalmente, mas ele também tem outras figuras, ele é representado de várias maneiras diferentes, ora ele tem asa, ora ele não tem, porque é um ser, ele é considerado um goblin das montanhas do Japão, ele habita lá, e ele sempre é o cara que provoca, é o elemento que provoca o harakiri de um samurai. Para chamar a atenção de um samurai, que ele pode ser o que for, mas jamais deveria sucumbir à vaidade. E ele tem três, né, antipatias. Os Tengus se antipatizam com quem não seguem as 3 leis de Dharma. Eu tenho os 3. Primeiro, o seu verdadeiro eu, ele é espiritual. Então, a forma com que a mitologia japonesa considera é que somos seres espirituais que assumimos formas humanas para determinadas finalidades. Então, lembrando que aqui quando a gente fala de espiritual, não tem nada de religião aqui. Sim, tá claro, é a capacidade espiritual de conexão que os humanos têm ou deveriam ter. E eu não estou falando de religião, você pode escolher a forma que você quiser.
né? Então, primeiro, seres espirituais. Segundo, a lei de Dharma. Essa é a primeira. Segundo, a lei de Dharma, em quem os Tengus antipatizam. Todos nós temos um atributo que é inerente a você mesmo. Ninguém tem essa mesma propriedade. Então, na verdade, descobrir qual é essa propriedade que nós temos faz com que a gente tenha uma chance muito grande da gente fazer uma coisa que só está nos livros de ficção, que é congelar o tempo. Pessoas muito apaixonadas pelo que fazem congelam o tempo, porque você não vê o tempo passar. E a gente pode fazer, então, duas coisas, né? Um é espiritual, o outro é conhecimento. Um é espiritual e o outro, perdão, um é espiritual e o outro é um atributo pessoal que não existe em qualquer outro ser humano. Nós estamos falando de autoconhecimento e propósito. E o último, então, que ele é, tudo que eu vier a fazer será a benefício da humanidade. E eu tenho os três, então posso dizer para você que eu tenho uma visão de propósito muito clara. Eu estou para marcar aqui, eu vou ter mais 3 tatuagens no meu braço, porque na realidade o que a gente fala sobre o renascentismo. E eu tenho uma tatuagem aqui no braço, que a Kemi Higashi me fez, que é lindo, que faz toda uma montagem sobre o mundo renascentista. Eu tenho o ser vitruviano, eu tenho o Fibonacci, eu tenho Davi, eu tenho Mona Lisa e eu tenho o ponto de contato do próprio Michelangelo, né? Para lembrar o quê? A gente está em permanente renascimento. Mas de qualquer maneira, a gente atropela o mundo. E nesse mundo empresarial que eu lido, Adriano, eu tenho talvez um dos resultados que eu mais persigo, que é fazer as pessoas irem embora dos empregos que elas não querem mais para viver uma vida que ainda não é visível para elas. Então, em fundo, eu provoco pessoas a serem felizes de verdade. Então, que elas sejam malcriadamente felizes, né? E a questão prática disso, que você até também comentou numa palestra, que é a questão dos boletos. Ah, sim. Que muitas pessoas, elas refletem muito qual é o momento de fazer isso. Até você comentou, né, da questão de viver muito tempo ou não, porque todo mundo, quando fala de viver muito tempo, fica com medo. Quantos boletos ainda vou ter que pagar, não é? As pessoas falam isso, né? E é fato, né? Quanto tempo a gente vive e fica preocupado. Bom, mas eu vou ter dinheiro para fazer tudo isso. Então, a questão da felicidade, ela acaba sendo também um paradoxo, porque entre um lado, ela tem medo de não ter o suficiente para pagar os boletos e, ao mesmo tempo, ela quer viver determinadas coisas, mas isso tudo tem um jogo, né? Um jogo de que, às vezes, dá para encaixar, eu acho que até dá, se você se preparar, e se você se organizar e, às vezes, até mudar o teu padrão de vida, que também muitas pessoas não querem ter uma vida mais simples. Então, como é que isso tudo se encaixa, né? Então, eu não sei qual é o seu ponto de vista com relação a isso. Que conselhos ou que comentários você faz com relação a isso? Olha, Adriana, a gente bate de novo na questão do modelo, que você vê o quanto é importante ter dinheiro, né? Mesmo que seja para pagar boleto. Quer dizer, na realidade, a gente foi sequestrado pelos boletos, né? A gente passa uma vida inteira tentando se livrar de boleto. E quando a gente tem o tal do propósito muito claro, com o autoconhecimento muito claro, na visão crítica do mundo, claro que se eu sou apaixonado, eu tenho que fazer, então, aquilo que é requerido hoje, que é o tal do lifelong learning, né? Eu sei que eu vou ter que aprender uma vida inteira, porque tudo que eu conheço, ele vai se esgotando no meio do caminho. Então, eu não posso mais acreditar, como no passado, que eu tinha um estoque de conhecimento e eu passava o resto da vida vendendo o meu estoque de conhecimento, que é o que o povo vulgarmente chama de currículo. Não é? Você vendia o estoque do seu conhecimento. Sim. Não é isso? Hoje, o que você encontra? As empresas continuam contratando no LinkedIn por currículo e demitindo por comportamento. Aonde explode? Na convergência de valores. Então, eu deveria atrair pessoas por valores. Quem são essas pessoas? Claro que eu vou ter um nível de plasticidade muito maior. Nunca mais resiliência. As empresas falam de resiliência, é um horror. Eu tenho que falar de plasticidade. Porque eu não posso, né? Você fez um sinal assim, eu vou explicar. A resiliência a resiliência e plasticidade a gente rouba da física dos materiais. Por isso, nada mais polímata que isso, né? Os materiais resilientes são os materiais que eles têm uma propriedade, quando eu coloco uma pressão sobre eles, eles se dilatam para acolher essa pressão. Quando você tira essa pressão, esses materiais voltam ao que eram.
que é o que as empresas normalmente pedem, resiliência. Muito pelo contrário, defende a ideia que a gente tem que ser plástico, não resiliente. Materiais plásticos, não de plástico, tá? Materiais plásticos têm uma propriedade que quando eu coloco uma pressão sobre esses materiais, ele também é igual, ele se dilata para acolher essa pressão. Porém, quando eu tiro essa pressão, esse material jamais volta ao que era. E ele está pronto para sofrer outras pressões. Então, se eu estou num sistema que me impõe o fato de que eu tenho que estar em permanente mudança para eu enxergar um mundo externo de permanente mudança, eu não posso ser resiliente, porque toda vez eu estou voltando para casa zero. Então, eu tenho que ser plástico. Além de tudo, é claro que tudo vai se esgotando, o conhecimento também. Então, eu tenho que ter lifelong learning e aprender uma vida inteira. As pessoas acham isso um horror, que eu falo assim, não, mas eu já fiz minha faculdade, minha pós-graduação, meu doutorado. Oi, alô, perdeu todo o resto, porque tudo se esgota muito rapidamente. Então, você tem que estudar para sempre. Para poder aprender, não, para você ganhar relevância. Então, a primeira parte, todo mundo sabe. Lifelong learning, para eu aprender uma vida inteira, porque o mundo é ultra ágil e quanto mais técnico for, pior fica, porque a tecnologia está no comando de toda a cadeia de mudança. Não é isso? Perfeito. Só que, quando a gente olha do outro lado, fica pior ainda. Porque, além de não ter essa visão toda da permanência das mudanças, ela não entende que ela precisa ter lifelong relevance. Você vai ser conhecido não pelo seu currículo, você vai ser conhecido pela sua influência, pela sua autoridade, pela sua maturidade e pelo seu poder de fazer destruição criativa. Como é que eu colaboro nesse mundo? Não é executando tarefa ruim de máquina. Porque as pessoas são muito ruins nisso. Por isso elas estão infelizes, por isso elas infernizam todo o segmento, porque elas acham que elas deveriam ser muito mais bem remuneradas pelo que elas fazem. Não, quando elas deviam sair correndo do que elas fazem, porque elas estão executando tarefa de máquina, que dia após dia está sendo tomado das pessoas. Então, o que a gente fala? Onde tem muita tecnologia, tem também o pronunciamento de muita resgate humano do que a gente está falando aqui. A revolução noética costura isso. Por que as novas gerações não querem ter nada a mais? Sim. Por quê? Porque o valor da posse em função do valor do uso faz com que você tenha bens compartilhados. Por que o planeta é excessivo? Porque o mundo do capitalismo neomarxista que encheu esse mundo de coisas para um monte de gente que entendia que ter sucesso é ter coisas. Então, uma geração que rompe com todo esse modelo, então tem uma outra maneira de ver. Então, pela primeira vez, a gente está vendo que a Revolução Noética coloca em segundo plano as transformações políticas e econômicas. Em primeiro, o que a gente tem? Uma visão holística da saúde, uma visão mais do que o Fórum Econômico Mundial trouxe durante a pandemia. Olha, quando morre muita gente de pandemia, Adriana, talvez a gente tenha uma excepcional forma de ver que Covid-19 talvez possa ser uma oportunidade de ouro da gente colocar pessoas e o planeta em primeiro lugar, todo o resto vem depois. Olha, isso aconteceu durante a pandemia. Então, na realidade, o que nós estamos falando, de um requerimento planetário, um requerimento humano que vem em primeiro lugar. As empresas ficam falando, e agora nós temos uma nova obrigação que é o ESG. Não, criatura, o ESG foi desfibrilado com muito significado durante a pandemia. Por quê? Porque a pandemia fez o planeta parar. Era impossível fazer um teste desse, Adriano. O planeta parou. A gente sabe qual é o nível de, aí sim, resiliência que ele pode ter. Então, vamos trabalhar pela resiliência possível. Então, atacar os desvios capitalistas. Porque, e veja, eu não sou contra dinheiro, não sou contra nada. Apenas o capitalismo que se desloca. O capitalismo neomarxista ou capitalismo de base ainda é globalização. Consumo de massa, para produtos de massa, para produção de massa e para retirada de recursos em massa. Isso está aumentando mais ainda, porque na hora que a gente está construindo essas empresas que elas fazem muito mais de massa, que é tudo escalável, você vai ter um enriquecimento de poucos, porque é pressuposto desse negócio de que você seja único, tipo
vide todos esses exemplos aí, Ubers e etc. Na verdade, você tem poucos players para muita gente que domina tudo, Google, Uber e etc. Onde você tem uma riqueza cada vez mais concentrada na parte de cima, uma diminuição da classe média e um aumento da classe pobre. Claro. Quando você pega tudo isso que o capital tem que ter coragem para falar essas coisas, porque quando eu falo de capitalismo neomarxista, que é o nome que se dá para isso, as pessoas perguntam se eu sou comunista, sabe? Não tem nada a ver uma coisa, só porque falou em Marx eu sou comunista. Não tem nada a ver, que mistura conceito de todos os jeitos, né? Mas tem que ter coragem de dizer que o capitalismo de base, ou o capitalismo neomarxista, ou o capitalismo tardio, que tudo isso é a mesma coisa, foi o grande responsável pela enorme desigualdade e pela iniquidade que nós temos hoje, ao mesmo tempo que ele foi o grande responsável também por deixar o planeta do jeito que a gente está vendo hoje. Por sorte, a gente tem tecnologia que começa a repor algumas coisas, como, por exemplo, mineração de asteroides. Que fala assim, agora eu preciso de determinados elementos, né, da natureza, vou fazer mineração de asteroides. Todas as grandes mineradoras do mundo têm projeto de mineração em asteroides. E agora que você pode ter, lembra que a gente falava que era impossível, que o povo falava assim, foguete não dá ré. Mentira, agora dá ré. Aliás, o Chico Buarque falava isso, né? E se o carnaval fosse em abril? Parabéns, a gente teve. Então, tudo que é absurdo chega sobre a gente. Agora, foguete dá ré e já temos carnaval em abril. Portanto, não tem nada impossível. Fazer mineração de asteroides para diminuir o impacto aqui é uma das grandes saídas que nós temos. Então, por isso que a tecnologia amplia a feição humana da permanência de que para onde eu olho. Eu acho que tudo é questão do excesso, a questão do equilíbrio, né? Defendendo um pouco o capitalismo, né? Tem o capitalismo consciente também, tem o capitalismo também que dá acesso para muitas pessoas a terem muitas coisas. Hoje a gente vê as pessoas têm acesso, sei lá, a televisão ou sei lá, fogão ou geladeira nas casas delas que antigamente não tinha, aquilo era para poucos. Eu acho que tem um equilíbrio entre a ganância, a forma de ser e dar acesso para todo mundo. O que me preocupa é essa questão, como eu falei, dessas coisas super mega escalável, que elas estão numa aceleração de estratificação maior. E tem uma coisa que eu não sei ainda, não sei se é uma questão do meu ano de nascimento, mas tem uma questão que às vezes eu fico pensando, que é aquele cara que construía a padaria do bairro, que construía a papelaria do bairro, que construía a farmácia do bairro, que esses caras eles estão desaparecendo. Porque hoje não tem mais lugar para isso, né? Ele tem um empreendedorismo diferente, não é esse. Pode ser um outro empreendedorismo, não é mais esse. Porque hoje você tem cadeias mega para tudo. Então você não tem mais aquela família que se estruturava ao redor disso, né? Que você tinha do negócio pequeno. Que eu achava até romântico, eu achava bonito isso. Hoje vai dar lugar para outra coisa, não sei exatamente o quê. Se é uma startup familiar, eu não sei ainda, mas Você sabe que eu acho que ainda tem muito espaço para isso? Vou fazer um contraponto. Porque tem uma plataforma inteira de um filósofo sul-coreano alemão, que é o Byung-Chul Han. Ele fala sobre a salvação do belo. E, na realidade, quando eu tenho muita tecnologia, a gente viu durante a pandemia a economia criativa explodir. A economia criativa é tudo que é feito pelas mãos do homem, não é? É verdade. Então, eu conheço várias pessoas que abriram negócios de comida árabe, com torta, com artesanato. Fato, verdade. Sucesso tem toda a razão. Total. E, na realidade, quando agora o mundo está se voltando um pouquinho para o reequilíbrio presencial, tudo que é de feição touch prevalece sobre tudo aquilo que tem cara tech. Isso porque naturalmente, como eu falei, os seres humanos se voltam para o natural. Quando tem tecnologia que faz muitas coisas, a gente se volta, então, para a memória afetiva, a gente se move, então, pelas questões essenciais humanas de vida e morte. Então, a gente começa a pensar mais no quê? Nos animais, nos pets, na comidinha feita, né, com a receita da avó, do suspiro da mãe, que nem a gente viu na pandemia, né? Eu me divertia muito, porque apareciam umas figuras falando assim, credo, agora tem um monte de tempo livre, não sei o que eu faço. Olha, minha avó deixou o livro de receita dela. Mãe e vó, né?
para ter livro de receitas absurdas, né? Então, a criatura, eu nunca vou esquecer isso porque eu ria tanto. A criatura apareceu um dia no Instagram batendo o bolo de coco da avó. Então, ela com um bacião assim na mão, uma tigelona batendo o bolo. No dia seguinte, ela trouxe o bolo, assim, um disco preto. E ela falou assim: olha, não aprendi a fazer o bolo da minha avó, mas pelo menos já sei como faz um pneu. Né? Claro, porque mãe e vó não dá tempo de forno, né? Você que se vira para descobrir. E ela falou assim: agora eu vou abandonar tudo porque não é para mim. Não, eu entrei lá e falei assim: não, tente de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Tenta de novo. Até o dia que ela veio com o bolo lindo e maravilhoso. É igual da avó? Não. É o bolo dela, inspirado na avó. Não é isso? Então, isso tudo é permanência touch. Legal. Num mundo altamente tech. Padarias, padoca, tudo que você pode encontrar onde tem confluência de gente. Trabalho artesanal. Porque a própria economia colaborativa, ela também depende da economia criativa. A economia criativa tinha batido a casa de trilhões antes da pandemia. Então já era um requerimento muito grande. Muito legal. Né? Aquece o meu coração gente saber que faz dessas bolo, coisas. gente que faz brigadeirinho. Outro dia eu vi uma senhora fazendo, sabe, docinho de festa de criança dos anos 50? Sim. Meu Cajuzinho, Deus. olho de sogra. Beijinho, olho de sogra. Aquele docinho de cenoura feito assim, aquele abacaxizinho. Gente, isso aí é uma coisa que a gente via. Bolo com bolinha prateada. Você fala assim, credo, que coisa trash. É o resgate touch sobre o mundo tech. E porque as pessoas dão muita importância para o natural, é claro que você vai ver, então, o que tem mais valor, o que é feito lentamente pela natureza. Você vê que, inclusive, a própria joalheria é espelho de tudo isso. Artes plásticas é espelho de tudo isso. Veja o número de designers de joias que estão usando pedras brutas. Então você vai ver que na permanência, nada muito perfeito, nada cúbico, tudo feio. Tanto que eu sempre uso olha, é um cara que eu admiro demais, que é o Jasson. Jasson é um artesão brasileiro, vive nos Cafundó das Alagoas. Ele é iliterado, não lê, não escreve, muito pouco. E ele faz um troço que chama arte intuitiva, usando, segundo ele, o que a natureza devolve para a terra. Ele usa gravetos, ele usa madeira que cai de árvore, ele usa tronco que cai. E eu acabei de comprar uma peça dele, porque eu falo, eu tenho que prevalecer. Você pensa que esse cara tem problema de pagar boleto, Adriana? Esse cara expõe no mundo inteiro. Legal. Ele é objeto de desejo de muita gente no mundo inteiro. E então, você fala assim, o que faz uma pessoa que faz uma coisa que é arte intuitiva, porque ele enxerga um mundo ideal e transforma tudo que a natureza te deu em arte, isso tem um valor inimaginável. Muito bom. Então, olha, eu poderia ficar aqui o dia fico. inteiro conversando. Mas eu, até com o exemplo do Jasson, sim. Eu queria finalizar aqui hoje com essa mensagem do que você falou, muito importante, várias coisas, obviamente, muito relevantes que você falou, mas é do lifelong de relevância. Para que a gente se torne cada vez mais relevantes como profissionais, como pessoas, e sim como exemplo do Jasson, que é iletrado, mas que ele tem uma relevância, né? Então, eu acho que tem um lugar para a gente se desafiar e achar esse momento contínuo de aprendizado para que a gente permaneça. E tem uma coisa aí bem trash, né, que eu vou falar, que tinha um slogan, para quem não sabe, a Varig era uma companhia aérea. Isso. Que ela dizia, tem um slogan antigo dela que ela falava, nós estamos mudando para continuar sendo os mesmos. Não sei se você se lembra disso. Na verdade, era assim, a gente não pode parar de evoluir, porque se a gente para de evoluir, a gente está indo para trás. Então, às vezes, para estar no mesmo lugar, eu tenho que estar sempre remando, sempre fazendo alguma coisa para continuar tendo relevância. Claro. Porque, na verdade, é a única coisa que nos sobra. Esse é o grande fato. A relevância, ela te dá uma ideia de perpetuidade. Enquanto, na realidade, o que a gente está sucumbido é uma ideia de uma permanência muito mais curta, porque a gente não consegue ver a noção que a gente poderia ter de um propósito que me empurra um pouquinho para frente. Então, qual é o fato inexorável? A segunda revolução industrial dividiu em nós o viver, o trabalhar
e o aprender. E a gente, ao longo do tempo, está aprendendo que tudo isso é uma coisa só. Então, na realidade, quando você funde as três Muito expressões em uma coisa só, eu estudo porque eu vivo, ou eu vivo porque estudo, ou será que tudo isso é expressão do meu trabalho? E tudo isso fica absolutamente indivisível. Quando vem uma pandemia, empurra você para dentro de casa e te coloca numa roupa home comfort, aí a gente rompe toda vez os paradigmas que a gente tem. Porque a gente criou código de vestimenta para vestir os nossos avatares. Sem metaverso, a gente já vestia os nossos avatares. Isso significa o quê? Que eu criei 3 personas completamente apartadas da minha própria personalidade. E agora, quando eu estou sendo requerido para ter uma só espelho das três personas, a gente não sabe o que faz. Portanto, sempre o mundo do trabalho ele vai ser mais urgente do que o outro mundo. Vídeo, né, o volume de gente que se separa por causa de trabalhos workaholics da vida, não é isso? Ter um balanço entre o viver, o trabalhar e o aprender dá para você, através do conhecimento, uma forma de relevância muito grande. Portanto, a permanência humana ela é inexorável, mas a mudança do modelo é muito drástica para a grande maioria das pessoas. Muito bom, excelente. Muito obrigada pelo teu tempo e em tudo que você nos ensinou hoje aqui. Imagina, Obrigada. Prazer estar com você aqui, viu, Obrigada. Adão? E se convidado, só de raiva, eu volto. Vai ser, vai ser. Então, gente, muito obrigada por você ter acompanhado essa conversa deliciosa aqui com o Piazza, futurista, nexialista, polímata, e até o próximo episódio. Se inscreve no canal e dá um like.